Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e o dia do meu casamento foi o dia em que meu próprio pai me humilhou na frente de todos os convidados, jogando o presente do meu avô no lixo e dizendo que lixo fica com lixo. Eu saí daquela festa de cabeça erguida, com o vestido branco arrastando no chão frio do estacionamento, peguei aquela caderneta antiga do meio do gelo e fui direto para o banco no dia seguinte. Quando a atendente olhou para o documento, ela ficou completamente pálida. Segurou minha mão com força e disse numa voz trêmula: "Senhora, não se mexa, não saia daqui. Eu vou chamar o gerente agora." O que meu pai não sabia é que aquela caderneta que ele chamou de lixo valia mais do que tudo que ele tinha construído em toda a sua vida. E o que ele também não sabia é que aquele gesto de humilhação seria o último erro que ele cometeria impunemente. O salão estava perfeito. Flores brancas por todos os lados, rosas e lírios que enchiam o ar com um perfume suave, luzes douradas penduradas no teto formando um céu de estrelas artificiais. Aquela decoração que eu tinha planejado durante meses com a ajuda das minhas amigas. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Eu estava de pé ao lado do Rafael, meu marido, recebendo os cumprimentos dos convidados, sentindo o peso do véu nas costas e o nervosismo gostoso de quem acabou de dizer sim para o amor da sua vida. Minha mãe tinha morrido 3 anos antes, de câncer, e desde então, meu pai tinha se casado de novo com a Patrícia, apenas 8 meses depois do enterro. Uma mulher que sempre deixou claro que eu era um estorvo na vida deles. Uma lembrança inconveniente de um casamento anterior que ela preferia que nunca tivesse existido. O vovô Antônio chegou mais tarde, apoiado na bengala de madeira escura, com aquele jeito lento, mas determinado, de quem não deixa a idade impedir seus planos. Ele tinha 87 anos e morava numa casa simples no interior, a mesma casa de paredes descascadas e telhado de barro, onde ele tinha criado meu pai e meus 3 tios, onde minha avó tinha passado a vida inteira cozinhando no fogão a lenha. Ele se aproximou de mim com um sorriso emocionado, os olhos azuis desbotados pela idade brilhando com lágrimas que teimavam em cair. "Marina, minha netinha", ele disse, segurando minhas mãos com aquelas mãos cheias de calos de décadas de trabalho na roça, manchas de idade espalhadas pela pele fina como papel de seda. "Você está linda, igualzinha à sua mãe no dia do casamento dela." A mesma luz nos olhos, o mesmo sorriso. Eu sentia as lágrimas começarem a queimar nos meus olhos. Ele sempre falava da minha mãe com tanto carinho, com tanta saudade. Diferente do meu pai, que tinha apagado qualquer vestígio dela da casa assim que se casou com Patrícia, as fotos, as roupas, os livros que ela amava, tudo tinha sido doado ou jogado fora como se nunca tivesse existido. "Vô, você não precisava vir de tão longe", eu disse, abraçando-o com cuidado, sentindo como ele estava mais magro, mais frágil. "São quase 4 horas de viagem. Não ia perder o casamento da minha neta por nada", ele respondeu, a voz embargada. "Sua mãe estaria tão feliz vendo você assim." E então tirou do bolsinho do paletó velho, remendado nas mangas, uma caderneta pequena de capa marrom desbotada, cheia de manchas amareladas de umidade e tempo. "Tenho um presente para você. Guardei isso durante muito tempo, esperando o momento certo." Eu peguei a caderneta nas mãos. Era pesada para o tamanho, sólida, com aquele cheiro característico de papel antigo, de coisa guardada há décadas em gavetas de madeira, de história. Na capa, escrito à mão com caneta azul já desbotada pelo tempo, estava Antônio Silva, Banco do Brasil, Agência 0157, 1974. "Vô, o que é isso?" perguntei curiosa, passando os dedos pelas páginas amareladas. "É uma caderneta de poupança antiga", ele explicou, com aquele sorriso meio maroto que eu conhecia desde criança. "Abri quando seu pai nasceu. Era tradição na época, sabe? Guardar um dinheirinho para os filhos. Mas eu nunca mexi. Guardei durante todos esses anos. Nem lembrava mais direito quanto tinha lá. Mas alguma coisa sempre me dizia para não mexer, para guardar. E agora é sua. Promete que vai no banco ver o que tem lá? Pode ser pouco, mas é de coração." "Prometo", eu disse guardando a caderneta na bolsinha de festa, sentindo o peso dela contra minha mão. Foi nesse momento que meu pai apareceu, com aquele andar apressado de quem está sempre ocupado demais. Paulo Silva, 55 anos, diretor de uma empresa de construção civil que ele próprio tinha fundado, sempre de terno impecável Armani, relógio Rolex no pulso,
gravata de seda, sempre com aquele jeito de quem é melhor que todo mundo, de quem fez tudo sozinho e quer que todos saibam disso. Ao lado dele, Patrícia, de vestido rosa pink chamativo demais para um casamento, decote profundo, cheia de joias douradas que brilhavam sob as luzes, com aquele perfume caro e forte que chegava antes dela, com aquele sorriso falso colado no rosto como uma máscara de plástico. "Ô pai, o senhor já deu o presente para a Marina?" Meu pai perguntou ao vovô, mas o tom não era carinhoso. Era aquele tom de quem está com pressa, de quem quer se livrar logo de uma obrigação social, de quem está controlando tudo e todos ao redor. "Já dei sim", vovô respondeu, orgulhoso, endireitando os ombros curvados. "E o que foi? Uma bênção? Uma oração?" Patrícia comentou, soltando uma risadinha sarcástica que ecoou desagradável. "Alguma coisa espiritual? Porque presente de verdade você já sabe que nós demos. Pagamos a lua de mel inteira." Eu senti meu estômago apertar. Aquela sensação ruim de quando você sabe que algo desagradável está prestes a acontecer. Ela sempre fazia esses comentários maldosos sobre o vovô, sobre como ele era simples demais, como ele não tinha classe, como era constrangedor quando ele aparecia em eventos da família com aquela roupa surrada. "Dei uma caderneta de poupança antiga para ela", vovô disse, sem perceber o veneno que estava para vir, ainda com aquele sorriso sincero no rosto enrugado. Meu pai franziu a testa, aquela expressão de desaprovação que eu conhecia tão bem. "Caderneta de poupança? De quando? De 1970? Pai, pelo amor de Deus." "De 1974, vovô confirmou, ainda sorrindo, ainda sem entender que estava sendo ridicularizado. "Pai, pelo amor de Deus", meu pai disse, passando a mão pelo rosto perfeitamente barbeado, com aquele gesto de exasperação que eu conhecia tão bem. "Caderneta de 1974? Isso aí não vale absolutamente nada. Os bancos nem devem ter registro mais. Já se passaram 50 anos. Isso é papel velho, sem valor nenhum. Mas tem valor sentimental", eu comecei a dizer, tentando defender o vovô, sentindo minha voz tremer levemente. "Valor sentimental", Patrícia repetiu, revirando os olhos dramaticamente e tomando um gole longo da taça de champanhe que segurava. "Marina, você tem que parar de se apegar a essas coisas velhas, inúteis, ultrapassadas. Igual você fica com aquelas roupas da sua mãe guardadas no armário. É mórbido, é doentio. Você precisa seguir em frente." Senti uma pontada aguda no peito. As roupas da minha mãe eram tudo o que me restava dela. O vestido florido que ela usava aos domingos, a blusa de lã que cheirava ao perfume dela, o lenço de seda que ela amarrava no cabelo. "Patrícia, não fala assim", eu disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela rachar nas bordas. "Ah, Marina, acorda pra vida", ela continuou, pegando outra taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava, já visivelmente alterada pelo álcool. "Seu avô é um amor de pessoa, isso ninguém nega, mas ele não tem noção da realidade. Dar uma caderneta velha num casamento? Que tipo de presente é esse? A gente dá dinheiro, eletrodomésticos, coisas úteis, não papel velho que nem serve mais para nada." Vi o sorriso do vovô começar a murchar como uma flor sem água. Ele abaixou a cabeça, os ombros curvando ainda mais, envergonhado, diminuído. "Desculpa, netinha", ele murmurou, a voz sumindo. "Eu pensei que você ia gostar. Eu não tenho muito para dar, mas eu pensei, eu gostei, vô", eu disse rápido, segurando a mão dele com força, tentando transmitir conforto através do toque. "Eu gostei muito, de verdade." Mas meu pai já tinha pegado a bolsinha da minha mão com um movimento brusco. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu o fecho dourado, tirou a caderneta de dentro e olhou para ela com puro desprezo, como se estivesse segurando algo contaminado. "Isso aqui é ridículo", ele disse, alto o suficiente para alguns convidados próximos pararem de conversar e olharem na nossa direção. "Marina, você não vai ficar com isso. É uma vergonha. É constrangedor. O que as pessoas vão pensar?" "Pai, me devolve", eu pedi, estendendo a mão, sentindo as faces esquentarem de humilhação. "Não. Você precisa aprender a não aceitar qualquer coisa. Você precisa ter padrões. Você já é humilhação suficiente na família, sem precisar andar com papel velho por aí", ele disse, e cada palavra foi como um soco no estômago, tirando o meu ar. Silêncio pesado. Alguns convidados pararam completamente de conversar. Outros baixaram os olhos constrangidos. Rafael, ao meu lado, ficou tenso, deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre mim e meu pai. "Paulo, com todo respeito, você não pode falar assim com a Marina no casamento dela", Rafael disse,
a voz controlada mas firme, as mãos fechando em punhos discretos. É o dia dela, e o presente do seu Antônio foi dado com amor. Falo como quiser com minha filha, meu pai respondeu, virando-se para Rafael com agressividade. E você, Marina, devia ter vergonha. Casar com um professor de escola pública. Eu dei tudo para você. Paguei sua faculdade de administração, paguei seu apartamento, te dei um carro. E você me retribui casando com um cara que ganha uma miséria, que nunca vai te dar a vida que você merece. Senti o rosto queimar de vergonha e raiva. Rafael ganhava honestamente. Trabalhava duro ensinando matemática para adolescentes. Era um homem incrível, generoso, paciente. Mas para o meu pai, dinheiro era a única medida de valor de um ser humano. Rafael é um homem de bem, vovô disse com a voz trêmula, mas tentando defender meu marido. Ele trata minha neta com respeito, com carinho. Vale mais que dinheiro. O senhor não foi perguntado, meu pai disse, sem nem olhar para o próprio pai, descartando-o com um gesto de mão. E fica quieto. O senhor já fez sua parte, já deu seu presentinho inútil. E então, como se quisesse deixar absolutamente clara sua opinião sobre o presente do vovô, como se quisesse cravar na mente de todos ali que aquilo não tinha valor algum, meu pai andou com passos decididos até a mesa onde estavam as bebidas, onde havia um balde grande de alumínio cheio de gelo e garrafas de champanhe, e jogou a caderneta lá dentro com força. O som do papel batendo no gelo ecoou alto. Lixo fica com lixo, ele disse, sacudindo a mão como se tivesse tocado em algo nojento. O tempo parou. Senti como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões, como se alguém tivesse me dado um tapa na cara na frente de todos. Olhei para o vovô. Ele estava com os olhos marejados, a boca tremendo, segurando firme na bengala para não cair, o rosto pálido de dor e humilhação. Pai, eu sussurrei, mais em choque profundo do que em raiva, incapaz de processar que aquilo estava realmente acontecendo. Você me agradece depois, ele disse, pegando Patrícia pelo braço. Ela estava sorrindo, visivelmente satisfeita com a cena. Vamos, amor. Esses provincianos estão me dando dor de cabeça. Essa festa está um tédio. Eles saíram dali, assim, como se não tivesse acontecido absolutamente nada, como se humilhar a própria filha e o próprio pai na frente de 200 convidados fosse algo completamente normal, aceitável. Eu fiquei parada, olhando para aquele balde de gelo, onde a caderneta estava afundando entre os cubos molhados e as garrafas verdes de champanhe Chandon, as bordas do papel já começando a encharcar. Rafael me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Marina, eu sinto muito, tanto. Olhei ao redor, varrendo o salão com os olhos. Alguns convidados fingiam não ter visto nada, voltando às conversas forçadas. Outros cochichavam baixinho, apontando discretamente. Meus tios, os 3 irmãos do meu pai, estavam lá parados, mas nenhum deles tinha dito nada, como sempre. Meu pai sempre foi o mais bem-sucedido da família, o que tinha vencido na vida. Então, todos tinham medo de contrariá-lo, de perder o apoio financeiro ocasional que ele dava, de serem cortados do testamento. Respirei fundo, contei até 10 mentalmente. Senti aquela calma estranha, gelada, tomar conta de mim. Não era a calma da paz, não era a calma da resignação. Era a calma da decisão absoluta, da certeza de que algo tinha mudado permanentemente. Vô, vem comigo, eu disse, pegando a mão dele que tremia. Caminhei até o balde de gelo com passos firmes, o salto alto batendo forte no chão de mármore, ouvindo o som do meu vestido arrastando. Enfiei a mão no meio dos cubos gelados, ignorando o frio cortante que queimava minha pele, ignorando a água que escorria pelo meu braço, e peguei a caderneta. Estava encharcada, pingando água, as páginas começando a grudar umas nas outras, mas ainda inteira. Olhei para o vovô e sorri, limpando a caderneta na saia do meu vestido de noiva. Eu vou no banco segunda-feira, e vou descobrir exatamente o que tem aqui. Promessa é promessa. Os olhos dele brilharam de novo, as lágrimas agora misturadas com algo parecido com esperança. Então, peguei Rafael pela mão, apertando forte, e olhei para os convidados que restaram, para aquelas pessoas que tinham testemunhado tudo. Desculpem, pessoal, mas eu vou embora do meu próprio casamento. Não vou ficar num lugar onde meu avô, um homem de 87 anos que acordou às 5 da manhã e viajou 4 horas de ônibus só para me ver feliz, foi desrespeitado dessa forma. Obrigada pela presença de vocês. A festa continua. Aproveitem. E saí. Ainda de vestido de noiva, o véu preso no cabelo, a maquiagem começando a borrar com as lágrimas que eu não deixava cair completamente, com a caderneta molhada na mão, pingando água no chão. Rafael ao meu lado, segurando firme minha outra mão.
e o vovô caminhando devagar atrás de nós, apoiado na bengala, a cabeça erguida com dignidade recém-recuperada. Naquela noite, no hotel 5 estrelas onde íamos passar a primeira noite da lua de mel antes de viajar para o Nordeste, eu sequei a caderneta cuidadosamente com um secador de cabelo, página por página, com a paciência de quem está restaurando algo precioso. Era uma caderneta comum, daquelas antigas de papel grosso, com registros escritos à mão em caneta azul, carimbos desbotados do Banco do Brasil, números que eu não entendia muito bem. Cruzeiros, cruzados, cruzados novos, moedas que nem existiam mais, que tinham sido extintas por planos econômicos que eu só conhecia dos livros de história. A última anotação, feita com a letra tremida de alguém já idoso, era de dezembro de 1985. Saldo, R$1.200.000. R$1.200.000 cruzeiros. Uma moeda que não valia mais nada hoje. Você acha que tem alguma coisa? Rafael perguntou, sentado na cama king size, ainda de terno, a gravata afrouxada, os olhos vermelhos de cansaço e emoção. Não sei, eu respondi, fechando a caderneta e colocando-a em cima da cômoda com cuidado. Mas não é sobre o dinheiro. É sobre o vovô ter pensado em mim há 50 anos. É sobre meu pai achar que pode humilhar a gente e sair impune. É sobre dignidade. Ele sempre foi assim? Rafael perguntou, tirando o paletó. Eu suspirei, sentando ao lado dele na cama, o vestido de noiva fazendo um barulho de tecido caro. Piorou muito depois que minha mãe morreu. Antes ele tinha limites. Ela não deixava. Ela segurava ele, sabe? Quando ele começava a ficar arrogante, a menosprezar as pessoas, ela puxava ele de lado e conversava. E ele escutava. Mas depois que ela se foi, ele ficou pior. Muito pior. E a Patrícia jogou gasolina no fogo. Ela alimenta isso nele. O elitismo, a arrogância, o desprezo por quem tem menos. Você acha que ele sente falta dela? Acho que ele enterrou essa parte dele quando enterrou ela, literalmente. 8 meses depois, ele já estava casado de novo, como se minha mãe nunca tivesse existido. Na segunda-feira de manhã, em vez de estar numa praia paradisíaca do Nordeste de lua de mel, bebendo água de coco e caminhando na areia, eu estava entrando na agência 0ZIL-SIM57 do Banco do Brasil, a mesma agência pequena do interior onde o vovô tinha aberto aquela conta 50 anos atrás. Era uma agência modesta, com poucas pessoas na fila, aquelas cadeiras de plástico azul desbotado, o cheiro característico de papel, tinta de impressora e ar-condicionado velho que não conseguia refrigerar direito. Peguei uma senha na máquina, número 47, e esperei. Estava nervosa, as mãos suando, o coração batendo mais rápido que o normal. Não sabia o que esperar. Talvez realmente não houvesse nada. Talvez meu pai estivesse certo e eu estivesse perdendo tempo, perseguindo uma ilusão. Mas algo no fundo de mim, algo que eu não conseguia explicar, dizia que havia mais ali do que aparentava. Quando meu número foi chamado no painel eletrônico, me levantei, alisando a calça jeans e a blusa simples que eu tinha colocado, e fui até um dos guichês. A atendente era uma mulher de uns 35 anos, cabelo castanho preso num coque apertado, uniforme azul marinho do banco perfeitamente passado, com uma plaquinha de plástico escrita Andréia Santos, atendente. Bom dia, em que posso ajudar? Ela perguntou, educada, mas com aquele tom mecânico de quem repete a mesma frase 100 vezes por dia. Bom dia, eu tenho uma caderneta de poupança muito antiga, de 1974, e queria saber se ainda tem algum valor, algum registro no sistema, eu disse, colocando a caderneta em cima do balcão de fórmica, ainda com algumas manchas de água secada. Andréia pegou a caderneta e olhou com aquele ar de mais uma caderneta antiga, mais um cliente querendo milagre, mais um que acha que vai ficar rico. Vi ela dar um suspiro discreto enquanto começava a folhear as páginas amareladas. E então parou de virar as páginas, franziu a testa, olhou para mim com uma expressão estranha, olhou de novo para a caderneta, aproximando-a do rosto para ler melhor os números desbotados. Ficou pálida, completamente pálida. O sangue literalmente sumiu do rosto dela. Senhora, ela disse com a voz falhando, tremendo. Não se mexa. O quê? Perguntei confusa, sentindo meu estômago dar um nó. Aconteceu alguma coisa? Não saia daqui. Por favor, não saia. Eu preciso chamar o gerente. Agora. Imediatamente. Ela se levantou tão rápido que a cadeira giratória rodou e quase caiu. Saiu quase correndo, segurando a caderneta como se fosse uma bomba prestes a explodir, para uma sala com paredes de vidro nos fundos da agência. Fiquei ali, parada,
sentada naquela cadeira desconfortável de plástico, com o coração acelerado, batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. O que estava acontecendo? Tinha algum problema? A caderneta era falsa? Havia alguma fraude antiga? Meu avô tinha feito algo ilegal sem saber? 2 minutos depois, que pareceram 2 horas, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho bem cortado, de terno cinza, gravata azul marinho, com a plaquinha Gerente Roberto Andrade, veio praticamente correndo até o guichê. Ele estava com a caderneta na mão e uma expressão que eu nunca, em toda a minha vida, tinha visto num bancário. Puro espanto misturado com incredulidade. "A senhora é Marina Silva?" ele perguntou, respirando um pouco ofegante. "Sou. Tem documento de identidade?" Entreguei minha identidade, mãos tremendo levemente. Ele conferiu, olhando para a foto, para mim, para a foto de novo, conferiu o número do CPF, olhou para a caderneta, digitou algo no computador, olhou de novo, digitou mais, clicou várias vezes com o mouse. "Senhora Marina, a senhora pode vir comigo, por favor, para uma sala reservada? Isso precisa ser tratado com privacidade. Está acontecendo alguma coisa errada?" Perguntei, já ficando genuinamente assustada. "Tem algum problema?" Não, pelo contrário. É algo bom, muito bom, extremamente bom. Mas, por favor, me acompanhe. Não é o tipo de assunto que a gente trata no guichê." Entrei numa sala pequena de reuniões, com uma mesa de madeira falsa, 4 cadeiras estofadas, um quadro branco na parede, ar-condicionado funcionando baixinho. Ele fechou a porta com cuidado, puxou uma cadeira para mim, me pediu para sentar, ofereceu água de um bebedouro no canto. Estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo levemente enquanto abria o notebook Dell prateado. "Senhora Marina, essa caderneta..." ele começou, ajustando os óculos de grau enquanto olhava para a tela iluminada. "Essa caderneta foi aberta em 15 de maio de 1974, em nome do Sr. Antônio Silva, CPF. Deixa eu ver aqui. 012 345 678 90, com a senhora indicada como beneficiária única em caso de falecimento dele. O valor inicial depositado foi de CRAR 50 mil cruzeiros, que na época equivalia a aproximadamente, era um valor considerável para 1974. Uns 3 salários mínimos. Não importa o valor exato agora. O que importa, senhora Marina, é o seguinte." Ele respirou fundo, tirou os óculos, limpou com um lenço de papel, colocou de novo. "Essa poupança nunca foi movimentada. Nunca. Nem 1 centavo, em 51 anos. E com todos os planos econômicos que tivemos, cruzado, cruzado novo, plano Collor, plano real, com todas as conversões de moeda, com a regra dos expurgos inflacionários dos anos 80 e 90, com os processos judiciais que os correntistas ganharam contra os bancos exigindo correção monetária correta, com todos os juros compostos acumulados durante mais de meio século. Essa caderneta acumulou um valor que, atualizado monetariamente para a data de hoje, segundo o sistema aqui do banco." Ele virou a tela do notebook para mim. Eu olhei para o número verde piscando na tela. Pisquei várias vezes, achando que estava enxergando errado. Olhei de novo, contando os zeros. "Isso são... quantos zeros?" eu perguntei com a voz sumindo completamente, rouca. 7 zeros, senhora. 4.750 mil reais. 4.750 mil reais. O mundo girou ao meu redor. As paredes da sala pareceram se inclinar. Senti como se tivesse acabado de ser atingida por um raio. Não é possível, eu sussurrei, agarrando a borda da mesa para não cair da cadeira. "Não pode ser." "É sim, senhora. É completamente possível e é absolutamente real. E olha, tem mais um detalhe importante. Como houve diversos expurgos durante os anos 80 e 90, especialmente o Plano Bresser em 1987 e o Plano Verão em 1989, e os poupadores entraram na justiça em ações coletivas e ganharam, esse valor pode aumentar ainda mais quando forem incorporados os reajustes dos processos coletivos que ainda estão correndo nos tribunais superiores. Estamos falando potencialmente de mais uns 30 a 40% de acréscimo. Pode chegar a 6 milhões, senhora." Eu não conseguia falar. Minha boca estava aberta, mas nenhum som saía. Não conseguia processar a informação. Quase 5 milhões de reais. A caderneta. A caderneta que meu pai tinha jogado no gelo. A caderneta que ele tinha chamado de lixo.
Legalmente, como a senhora está indicada como beneficiária exclusiva desde a abertura original da conta em 1974 e como a caderneta está devidamente atualizada com todos os carimbos e registros históricos do banco preservados, esse dinheiro é legalmente seu, todo seu. O senhor Antônio ainda está vivo, correto? Está, eu consegui dizer, a voz um fio. Então ele precisa assinar uma carta de doação formal para transferir a titularidade definitivamente e de forma irrevogável para a senhora, já que tecnicamente ele ainda é o titular mesmo com a senhora como beneficiária. Mas isso é extremamente simples. É um documento padrão que o banco fornece. Posso preparar os documentos hoje mesmo, agora mesmo se o senhor Antônio puder vir até aqui. Ou posso ir até a casa dele se ele tiver dificuldade de locomoção. Ele mora aqui perto, eu posso buscá-lo, eu disse, ainda tonta, ainda sem acreditar. Perfeito. Enquanto isso, vou preparar toda a documentação. Vou pedir para o departamento jurídico revisar tudo. Vou fazer cópias autenticadas de toda a caderneta para o arquivo do banco. A senhora vai precisar decidir o que fazer com esse dinheiro. Se quer deixar na poupança, se quer transferir para uma conta corrente, se quer investir em algum outro produto. Mas isso a gente resolve depois. Primeiro, vamos formalizar a transferência de titularidade. Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, se já tiveram algo seu jogado fora como se não valesse nada, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber o que eu fiz depois que descobri que aquela caderneta que meu pai jogou no lixo chamando de papel velho inútil valia quase 5 milhões de reais, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que ele poderia ter imaginado nos piores pesadelos dele. Comenta aqui embaixo, você contaria para sua família na hora ou guardaria segredo estrategicamente? Saí do banco flutuando, literalmente flutuando. Minhas pernas estavam bambas, tremendo, e eu precisei me apoiar no corrimão da escada para não tropeçar. Entrei no meu Gol branco velho, sentei no banco do motorista, coloquei as mãos no volante e fiquei ali, apenas respirando, olhando para a caderneta que estava no banco do passageiro. Aquela caderneta molhada, manchada, amarelada, chamada de lixo pelo meu pai na frente de 200 pessoas, valendo quase 5 milhões de reais, potencialmente 6. Liguei para o Rafael. Ele atendeu no segundo toque, ansioso. E aí, amor, conseguiu ir no banco? Tinha alguma coisa na caderneta? Ele perguntou, esperançoso, mas cauteloso. Tinha, eu disse, e minha voz saiu estranha, aguda, trêmula. Tinha sim, muito, muito mesmo. Quanto? Tipo, uns R$1.000? 2.000? 4.750.000 reais. E pode aumentar para 6 milhões. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Depois, num sussurro. Marina, pelo amor de Deus, repete isso. Eu ouvi errado. 4.750.000 reais. Quase 5 milhões. E pode aumentar mais 30, 40% por causa de processos judiciais. O gerente explicou tudo. É real, Rafael. É real. Puta que pariu, Marina. Puta que pariu. Eu comecei a rir. Uma risada nervosa, incrédula, quase histérica, que saiu em ondas descontroladas. Eu sei. Eu não consigo acreditar ainda. Marina, você está rica. Nós estamos ricos. Estamos. E sabe o que é mais incrível? Meu pai jogou isso no lixo. Ele literalmente jogou quase 5 milhões de reais no lixo porque achou que não valia nada. Seu pai sabe disso? E foi aí que eu parei de rir completamente. O sorriso sumiu do meu rosto. Não, ninguém sabe. Só o vovô, você, eu e o gerente do banco. E você vai contar para ele? Pensei. Pensei muito, olhando para o movimento da rua pequena do interior, pessoas simples passando com sacolas de feira. Não sei ainda. Preciso pensar. Mas tenho uma ideia muito específica. Nos dias seguintes, fiz absolutamente tudo com extrema discrição e sigilo. Fui à casa do vovô com o Rafael naquela mesma tarde. Expliquei tudo para ele com calma, devagar, mostrando os documentos oficiais do banco impressos em papel timbrado, os extratos, os cálculos de atualização monetária. O vovô chorou copiosamente. Não de tristeza, de alívio profundo, de alegria, de validação. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Ele disse, segurando minhas mãos com força, as lágrimas escorrendo pelas rugas fundas do rosto. Eu nunca lembro direito quanto era que eu tinha colocado, mas eu guardei aquela caderneta durante todos esses anos. Guardei no fundo da gaveta da cômoda, porque alguma coisa dentro de mim me dizia que era importante, que um dia você ia precisar, que seria importante para você. Por que você nunca mexeu nesse dinheiro, vô? Durante 50 anos, teve momentos difíceis, você podia ter usado.
Ele sorriu, aquele sorriso cansado e sábio de quem viveu muito e aprendeu as lições certas. Porque eu sempre tive o suficiente, netinha. Minha casinha aqui, minha aposentadoria de um salário mínimo, minhas plantinhas no quintal, meu pé de manga, minhas galinhas. Eu não precisava de mais. Nunca precisei. Mas você, minha netinha, você merece tudo de bom que o mundo pode oferecer. Merece ter escolhas, ter liberdade, ter paz. Assinamos todos os papéis necessários na terça-feira, com o gerente Roberto indo pessoalmente até a casa do vovô com uma pasta cheia de documentos. Na quarta-feira de manhã, às 9h37 da manhã exatamente, o dinheiro caiu na minha conta corrente recém-aberta. R$ 4.750.000. Uma notificação no celular que fez meu coração quase parar. Meu primeiro pensamento, meu primeiro impulso, foi comprar uma casa melhor para o vovô. Algo confortável, moderno, com aquecimento, com todos os eletrodomésticos novos. Ele recusou categoricamente. Não preciso, netinha. Não quero. Quero morrer aqui, na minha casa onde sua avó viveu, onde criei meus filhos, onde plantei cada árvore do quintal. Mas você pode reformar ela se quiser. Se puder trocar o telhado que está vazando, consertar a fiação elétrica que está perigosa, pintar as paredes. Isso sim seria muito bom. Contratei os melhores pedreiros e eletricistas da região inteira. Reforma completa, profunda, mas discreta, sem alarde, sem ostentação. Telhado novo de cerâmica de primeira qualidade, fiação elétrica completamente refeita dentro das normas mais modernas, encanamento novo, pintura interna e externa, piso novo na cozinha e no banheiro, janelas novas com vidro duplo. O vovô merecia tudo. Separei também uma quantia generosa, R$ 500.000, para a educação dos filhos que eu e Rafael planejávamos ter no futuro. Investi R$ 2 milhões numa carteira conservadora de renda fixa, recomendada por um consultor financeiro sério, que me garantia uma renda mensal de aproximadamente R$ 15.000 sem mexer no capital principal. Guardei R$ 1 milhão como reserva de emergência absoluta, intocável. O resto, pouco mais de R$ 1 milhão, ficou disponível para projetos. E então, simplesmente comecei a observar meu pai e a Patrícia continuarem suas vidas normalmente, ostentando, postando fotos no Instagram de jantares caros, de viagens internacionais, do carro novo que ele tinha comprado. Ele nem sequer tinha me ligado uma única vez depois do casamento para se desculpar pelo que tinha feito. Nada, nenhuma mensagem, nenhum desculpa. Como se não tivesse acontecido absolutamente nada de errado. Como se humilhar a própria filha e o próprio pai, na frente de centenas de pessoas, fosse algo completamente normal, aceitável, justificável. Até que, exatamente 3 semanas depois da descoberta do dinheiro, recebi uma mensagem dele no WhatsApp. A foto de perfil dele era ele e Patrícia num restaurante chique, os dois sorrindo. A mensagem dizia: Marina, preciso falar com você urgentemente. É sobre a herança da sua avó Margarida. Assunto importante. Vem aqui em casa sábado à tarde, 15 horas. Não falta. A avó paterna tinha falecido 6 meses antes, de infarto, aos 79 anos. Ela tinha uma casa na praia em Guarujá, bem localizada, mas precisando de reforma, e algumas aplicações financeiras em CDBs e Tesouro Direto. Nada extraordinário, talvez uns R$ 300.000 no total, quando vendesse tudo e dividisse. Ela tinha deixado o testamento formal em cartório, mas ainda não tinha sido feito o inventário porque meu pai estava ocupado demais para dar andamento. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Conhecia meu pai como a palma da minha mão. Ele ia tentar me convencer, com aquela lábia dele, aquele jeito manipulador, a abrir mão da minha parte da herança em troca de alguma coisa menor, algum valor simbólico. Ele sempre fez isso com a família, sempre manipulou, sempre deu um jeito de ficar com a parte maior, de convencer os outros que era melhor assim, que era mais prático. Vou sim, pai, respondi apenas. No sábado, cheguei pontualmente à casa dele às 15 horas. Era uma casa grande e ostentosa, num condomínio fechado de alto padrão. Piscina aquecida, churrasqueira de mármore, jardim com paisagismo profissional, 3 carros importados na garagem, todo aquele luxo que ele fazia questão absoluta de ostentar para mostrar que tinha vencido na vida. Patrícia me recebeu na porta com um sorriso falso, forçado, que não chegava nem perto dos olhos. Oi, Marina. Entre.
Limpe bem os pés no capacho. Seu pai está na sala te esperando. Entrei, limpando os pés meticulosamente. A casa cheirava a perfume caro e ar-condicionado central. Decoração de revista, fria, sem personalidade. Meu pai estava sentado no sofá de couro italiano importado, papéis espalhados de forma estudada na mesa de centro de vidro. Ele nem levantou para me cumprimentar. Nem um abraço, nem um beijo, nada. Senta, ele disse, apontando com a caneta Montblanc para a poltrona bege em frente a ele. Sentei cruzando as pernas, mantendo a expressão completamente neutra, calma, por fora, calma total. Por dentro, observando cada movimento, cada palavra, cada microexpressão. Então, ele começou, juntando os papéis num gesto performático. Como você obviamente já sabe, a herança da sua avó Margarida precisa ser oficialmente dividida através de inventário. Legalmente, como ela deixou claro no testamento, você tem direito a uma parte equivalente. Eu tenho direito a outra parte, e seus tios Marcelo, João e Ricardo têm direito às demais partes, tudo dividido igualmente entre os 4 filhos dela. Sim, eu sei perfeitamente disso, respondi calmamente. Mas tem um problema sério, Marina. Vários problemas, na verdade. A casa da praia está em péssimo estado de conservação. Vai precisar de reforma profunda e cara. Vai custar no mínimo uns 100 mil só para deixar vendável. E as aplicações financeiras, com o inventário que é caro, com o ITCMD, que é o imposto de transmissão, com os honorários do advogado, vão render muito pouco no final das contas. Vai ser um processo desgastante, demorado, burocrático. Eu apenas ouvi em silêncio, sem mostrar nenhuma reação. Então, pensando no seu bem-estar e praticidade, eu tive uma ideia que acho muito justa. Que tal se eu te desse 50 mil birários agora? À vista, dinheiro na mão ou transferência, o que você preferir, e você assina um documento abrindo mão formalmente da sua parte da herança. Assim você não precisa se preocupar com burocracia, com processo que vai durar anos, com advogado, com nada dessas coisas chatas. 50 mil reais, quando minha parte dava, no mínimo, uns 100 mil, provavelmente mais perto de 120 mil se fizesse direito. Ele estava tentando me roubar na cara dura, achando que eu era boba demais para perceber. E você fica com o que exatamente nesse arranjo? Perguntei, inclinando a cabeça. Eu fico com a casa da praia e com as aplicações financeiras, mas você precisa entender, Marina. Eu vou ter todo o trabalho, todo o desgaste, toda a responsabilidade de lidar com reforma, com venda, com imposto, com tudo. Entendi perfeitamente, eu disse, cruzando as pernas. E se eu disser não? Se eu disser que quero minha parte completa? Ele suspirou pesadamente, com aquele ar exagerado de impaciência e irritação. Marina, não seja teimosa e infantil como sempre foi. 50 mil reais é um bom dinheiro, um excelente dinheiro, para você e para o seu professor de escola pública. Patrícia soltou uma risadinha maldosa no fundo da sala, mexendo no celular. Você acha sinceramente que eu preciso desses 50 mil, pai? Perguntei, inclinando a cabeça levemente para o lado. Todo mundo precisa de dinheiro, Marina. Você não é exceção. Ninguém é. Ainda mais casada com um professor que ganha o quê? 3, 4 mil por mês? E se eu te dissesse que eu não preciso absolutamente nada desses 50 mil? Que eu estou muito bem financeiramente? Extremamente bem? Ele franziu a testa, confuso. Do que exatamente você está falando? Estou falando daquela caderneta velha, daquele papel velho inútil que você jogou no gelo no dia do meu casamento, chamando de lixo na frente de todo mundo. Lembra? Vi seu rosto mudar sutilmente. Uma rápida expressão de incerteza passou pelos olhos dele. Aquela porcaria antiga? O que tem isso? Tem que eu fui no banco, como prometi para o vovô. E sabe quanto tinha lá? Silêncio tenso encheu a sala. 4.750.000 reais. E pode aumentar para quase 6 milhões por causa de processos judiciais. Ele arregalou os olhos completamente. A caneta caiu da mão dele. O quê? Isso é impossível. Você ouviu perfeitamente bem, pai. A caderneta que você chamou de lixo, que você jogou no gelo para me humilhar, que você ridicularizou na frente de 200 pessoas, valia quase 5 milhões de reais e agora é minha, legalmente, irrevogavelmente minha. Patrícia largou o celular e se aproximou correndo, quase tropeçando no salto alto. Isso não é possível. Você está mentindo. É mentira descarada. Peguei meu celular da bolsa com calma, abri o aplicativo do Banco do Brasil, acessei minha conta corrente, mostrei o extrato na tela. Saldo disponível,
4.427.455,12 reais. Já tinha usado 422.088 na reforma completa da casa do vovô e em algumas outras coisas menores. Meu pai ficou branco, completamente branco, pálido como um fantasma. Ele pegou o celular da minha mão com as mãos tremendo visivelmente, olhou fixamente para a tela, piscou várias vezes, olhou de novo, aproximou o celular do rosto. Não, isso não pode ser verdade. Não pode, ele murmurou, a voz falhando. Pode sim, é absolutamente verdade. É real. O vovô guardou aquela caderneta de poupança durante exatamente 51 anos. Nunca mexeu um único centavo, nem um real, nem um cruzado, nem um cruzeiro. E todo o dinheiro ficou lá, rendendo juros compostos mês após mês, ano após ano, atravessando todos os planos econômicos, todas as conversões de moeda, todos os expurgos inflacionários. E agora é meu, completamente meu. Mas eu sou filho dele, eu sou o filho mais velho, meu pai disse, a voz saindo aguda, desesperada, quase histérica. Eu tenho direito a pelo menos metade disso, mais que metade. Eu sou o filho. Não tem não, pai. Não tem direito a absolutamente nada. A caderneta tinha meu nome completo como beneficiária exclusiva desde 1974, desde o dia que foi aberta. O vovô me colocou lá quando eu nem tinha nascido ainda. Ele colocou futura neta. Está tudo perfeitamente documentado em cartório. Tudo legal, tudo registrado. O dinheiro é meu, só meu. Você não tem direito a nenhum centavo. Patrícia estava com as mãos na cabeça, puxando os cabelos. Paulo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Não pode. Processa ela. Processa o velho. Declara ele incapaz. Alguma coisa. Podem processar absolutamente à vontade, eu disse, levantando calmamente e pegando minha bolsa pequena. Fiquem à vontade. Já consultei 3 advogados diferentes, especializados em direito sucessório e bancário. Tá tudo certinho, perfeitamente legal, blindado. Vocês não vão conseguir absolutamente nada. Zero. Vão só gastar dinheiro com advogado e perder. Meu pai levantou também, agressivo, invadindo meu espaço pessoal. Você é uma ingrata. Uma ingrata do caralho. Eu paguei seus estudos, paguei sua faculdade particular, paguei seu apartamento, te dei um carro, te dei tudo. Pagou. E eu agradeço genuinamente por tudo isso. Mas isso não te dá o direito de me humilhar, de jogar no lixo um presente do seu próprio pai, de me tratar como se eu fosse menos que você, como se eu fosse uma humilhação para a família. Eu sou seu pai. Você me deve respeito. Respeito se conquista, pai. Não se exige, não se impõe. E você perdeu completamente o meu respeito faz muito tempo mesmo. Andei calmamente até a porta de entrada. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e sobre a herança da vovó Margarida? Pode esquecer seus 50 mil. Eu vou exigir minha parte completa, cada centavo que me pertence por direito, no inventário, com advogado, com todas as correções legais. E você vai ter que dividir tudo certinho, exatamente como a lei manda, sem essas suas manobras, porque agora eu tenho dinheiro suficiente para pagar os melhores advogados do Brasil inteiro. E vou usar esse dinheiro. Saí daquela casa, fechando a porta suavemente atrás de mim. Ouvi Patrícia aos berros histéricos, meu pai gritando, coisas quebrando. Mas continuei andando calmamente até meu carro. Entrei, liguei o motor e saí dirigindo, ouvindo música suave no rádio. Nas semanas seguintes, foi um caos absoluto na família. Meu pai tentou absolutamente tudo que estava ao alcance dele. Ligou para o vovô pelo menos 15 vezes, exigindo, implorando, ameaçando que ele anulasse a doação. O vovô, pela primeira vez na vida inteira, se manteve absolutamente firme e irredutível. Eu dei para Marina porque ela merece cada centavo. Você nunca precisou de nada, e mesmo assim sempre quis mais e mais. Tá na hora de você aprender uma lição que eu deveria ter te ensinado há muito tempo. Meu pai tentou entrar na justiça com uma ação. Contratou um advogado caro, mas o advogado dele, depois de analisar toda a documentação, deu a notícia que ele não queria ouvir. Não havia absolutamente nada a fazer. Nada. Tudo estava perfeitamente legal, perfeitamente documentado. A caderneta tinha sido declarada na Receita Federal. Os impostos devidos tinham sido corretamente pagos. A transferência de titularidade tinha sido feita seguindo todos os procedimentos legais. Patrícia começou a espalhar ativamente pela família inteira que eu tinha roubado a herança do coitado do Paulo, que eu tinha
manipulado um velho senil que eu era interesseira e aproveitadora. Mas meus tios, os 3 irmãos do meu pai, Marcelo, João e Ricardo, vieram conversar pessoalmente comigo. Eles sabiam exatamente como meu pai era. Sabiam perfeitamente das humilhações que eu tinha sofrido durante anos. Marina, a gente viu tudo o que ele fez no seu casamento. Minha tia Lúcia, esposa do tio Marcelo, disse com os olhos marejados. Eu não falei absolutamente nada naquela hora porque ele é meu cunhado, irmão do Marcelo. Mas foi horrível. Horrível. E o vovô chorou por dias e dias depois disso. Ele ficou arrasado. Descobri também, através da tia Lúcia, que não era nem remotamente a primeira vez que meu pai tentava manobrar para ficar com heranças que não eram inteiramente dele. Quando meus outros avós, os pais da minha mãe, tinham morrido há uns 10 anos, ele tinha feito manobras sutis e manipulações para ficar com a maior parte da herança que deveria ter vindo para minha mãe e, consequentemente, para mim. Meus tios tinham aceitado passivamente por medo, por cansaço emocional, por não quererem entrar em briga feia de família. Mas você não, Marina. Você encarou ele de frente, tia Lúcia disse, com admiração genuína brilhando nos olhos. Você não abaixou a cabeça. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa. E então aconteceu algo que eu absolutamente não esperava. Que ninguém esperava. Meu pai tinha investido uma quantidade enorme de dinheiro, mais de 2 milhões de reais, num empreendimento imobiliário de luxo que estava dando muito errado. Ele tinha pegado empréstimos bancários grandes, apostando todas as fichas que o negócio ia dar certo e ia render muito. Não deu. O mercado imobiliário despencou. Os compradores desistiram e a empresa de construção dele começou a ter problemas sérios e graves de fluxo de caixa. Ele me ligou uma noite, era quase meia-noite. Eu estava deitada na cama com Rafael, assistindo uma série. Marina, ele disse, a voz cansada, derrotada, quebrada. Preciso falar com você urgentemente. Fala. Eu estou com problemas financeiros muito sérios mesmo. A empresa está literalmente prestes a falir. Vou perder tudo. A casa, os carros, tudo. Estou desesperado. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Você poderia me emprestar um dinheiro? Uns 500 mil? Eu prometo solenemente que devolvo em no máximo 1 ano. Com juros, com correção, o que você quiser. Senti uma mistura complexa de sentimentos conflitantes. Parte significativa de mim queria negar imediatamente, queria jogar na cara dele tudo o que ele tinha feito. Mas outra parte, bem menor, mas ainda existente, ainda era filha dele. Ainda lembrava de quando eu era criança, e ele era diferente. Pai, você me humilhou no dia do meu casamento. Você jogou o presente do vovô no lixo. Você me chamou de humilhação da família. Você tentou me roubar na herança da vovó e agora está me pedindo R$500 mil emprestado? Eu sei que errei. Marina, por favor, eu estou completamente desesperado. Vou perder tudo. Você vai me devolver esse dinheiro? Vou. Juro por Deus que vou. Pensei muito. Contei até 30. E então disse calmamente: não. O quê? Não vou te emprestar, não vou te dar nada. Você precisa aprender que ações têm consequências, que humilhar as pessoas, que jogar fora os presentes dos outros, que tratar sua própria filha como inferior, que manipular heranças. Tudo isso tem um preço, e você vai pagar esse preço. Marina, eu vou perder absolutamente tudo. Então perde e aprende. Igual o vovô viveu a vida inteira com o mínimo necessário e foi genuinamente feliz. Igual a minha mãe trabalhou até o último dia de vida dela para ajudar você a construir essa empresa. Igual eu vivi anos e anos sendo diminuída, sendo humilhada por você e pela Patrícia. Você é cruel, ele disse. Não, pai, eu não sou cruel. Eu estou te deixando colher exatamente o que você plantou durante anos. É justiça, não crueldade. E desliguei o telefone. Nos meses seguintes, a empresa do meu pai realmente quebrou completamente. Falência decretada. Ele teve que vender a casa enorme no condomínio de luxo, teve que vender os 3 carros importados, teve que vender tudo para pagar dívidas. Foi morar num apartamento pequeno de 2 quartos, alugado, num bairro classe média baixa. Patrícia pediu divórcio exatamente 2 meses e meio depois da falência. Eu não casei para ser pobre, Paulo. Eu não casei para isso. Tchau, ela disse para ele, segundo minha tia Lúcia, me contou em detalhes. Meu pai ficou completamente sozinho. Seus amigos, aqueles amigos de condomínio de luxo, de churrasco de fim de semana, de viagens em grupo para Punta del Este, sumiram completamente. Descobri que a maioria esmagadora eram pessoas interesseiras que só estavam perto dele pelo dinheiro,
pelo status, pelos contatos profissionais. Quanto a mim, usei uma parte considerável do dinheiro, R$ 800.000, para abrir uma escola de reforço escolar gratuita no bairro onde o Rafael dava aulas de matemática. Uma escola bonita, bem estruturada, para crianças de famílias de baixa renda, onde elas podiam estudar de graça, ter acompanhamento psicológico profissional, ter refeições nutritivas, ter acesso a computadores e internet de qualidade. Coloquei o nome de escola Antônio Silva, em homenagem ao vovô que tinha tornado tudo aquilo possível. No dia da inauguração, o vovô estava lá na primeira fila, chorando copiosamente de emoção pura. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Marina. Tão orgulhosa, ele repetia, segurando minhas mãos. Também paguei integralmente a faculdade de medicina de 2 primos meus, filhos do tio João, que não tinham condições financeiras. Ajudei a tia Lúcia a reformar completamente a casa dela que estava caindo aos pedaços. Investi numa carteira conservadora de renda fixa que me dava uma renda mensal boa, tranquila, sem precisar mexer no capital principal. Rafael e eu compramos uma casa confortável, aconchegante, não ostentosa, num bairro de classe média alta, com jardim, churrasqueira, 3 quartos. Não queríamos o estilo de vida dos condomínios de luxo fechados. Queríamos algo simples, acolhedor, verdadeiro, nosso. 6 meses depois da quebra completa da empresa, meu pai apareceu sem avisar na escola que eu tinha aberto. Era uma tarde de quinta-feira. Ele estava completamente diferente, mais magro, com o rosto cansado e marcado, a roupa simples e surrada, sem relógio caro, sem ostentação, não tinha mais aquele ar irritante de superioridade. "Posso entrar e conversar?" ele perguntou na recepção, humilde. Eu estava no meu escritório pequeno, revisando as notas dos alunos e planejando a aula da semana seguinte. Olhei para ele através do vidro e fiz um gesto silencioso para a cadeira à frente da minha mesa. Ele sentou e ficou em silêncio pesado por um tempo longo. Então disse, olhando para as mãos: "Bonito o que você fez aqui. Muito bonito. De verdade. Obrigada. Eu vim te pedir desculpas. Desculpas reais, sinceras." Olhei para ele em silêncio. Não disse absolutamente nada. Eu fui um péssimo pai. Um péssimo filho também. Tratei você e o vovô como se vocês não valessem nada, como se fossem inferiores. E eu estava completamente errado, totalmente errado. "E o que mudou?" perguntei friamente. Perder absolutamente tudo. Ficar completamente sozinho. Perceber que todas as pessoas só estavam perto de mim por causa do dinheiro, do status. Perceber que eu construí uma vida completamente vazia, sem significado real, sem amor verdadeiro. Ele respirou fundo, tremendo. Sua mãe costumava me avisar. Ela dizia que eu estava ficando arrogante, que eu estava perdendo o que realmente importava na vida. Eu não escutei. Nunca escutei. Senti os olhos arderem perigosamente. Minha mãe. Ela teria ficado tão triste vendo tudo isso acontecer. "Eu não espero que você me perdoe agora. Sei que não mereço perdão", ele continuou. "Mas eu queria que você soubesse que eu estou genuinamente tentando ser uma pessoa melhor. Consegui um emprego humilde como vendedor numa loja de materiais de construção. É simples, mas é honesto. E estou indo ver o vovô toda semana, pedindo desculpas para ele também, repetidamente." "O vovô te perdoou?" "Está tentando. Ele disse que precisa de tempo. E eu entendo perfeitamente. Respeito isso." Fiquei em silêncio por um tempo longo. Parte de mim queria gritar com ele, relembrar todas as vezes que ele me machucou profundamente. Mas outra parte via apenas um homem completamente quebrado, despedaçado, tentando desesperadamente se reconstruir. "Eu não sei se consigo te perdoar agora", eu disse honestamente. "Talvez nunca consiga completamente, mas eu posso tentar, com muito tempo." Ele assentiu, os olhos vermelhos e inchados. "É tudo o que eu posso pedir. É mais do que eu mereço." Ele se levantou devagar para sair. Antes de chegar à porta, eu chamei: "Pai." Ele se virou, esperançoso. "Se você quiser, você pode vir jantar lá em casa algum dia, conhecer a casa nova, conversar de verdade, sem Patrícia, sem fachada, sem mentiras, sem ostentação, só você, eu, Rafael e o vovô, como uma família de verdade." Ele engoliu em seco, as lágrimas finalmente escorrendo. "Eu gostaria muito, muito mesmo." Hoje você ouviu minha história completa de como uma caderneta velha, amarelada, chamada de lixo e jogada cruelmente no gelo pelo meu próprio pai, mudou completamente e irreversivelmente a minha vida. Quase 5 milhões de reais estavam ali, esquecidos, guardados com carinho e paciência pelo meu avô durante exatamente 51 anos. Se você já foi subestimado por alguém,
Se já tiveram algo seu jogado fora como se não valesse absolutamente nada, saiba que eu te entendo profundamente. E se você está guardando algo que alguém disse que não vale nada, seja um objeto, um sonho ou até mesmo sua própria autoestima, não joga fora. Nunca joga fora. Você nunca sabe o verdadeiro valor das coisas até investigar de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu algo ao ouvir esse relato, deixa aquele like agora. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de reviravolta e superação importam, que pessoas reais importam. Se você quer mais relatos exatamente como esse, de gente que foi humilhada, mas que deu a volta por cima com dignidade, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder absolutamente nenhum vídeo. E me conta com sinceridade nos comentários. Você acha que eu deveria ter emprestado o dinheiro para o meu pai quando ele me pediu desesperadamente? Ou fiz certo em deixar ele aprender sozinho, na pele, as consequências dos atos dele? Você já passou por uma situação similar em que um familiar tentou te diminuir e você conseguiu provar que eles estavam completamente errados? Compartilhe a sua história aqui embaixo, por favor. Às vezes, só de escrever já ajuda enormemente a processar tudo que a gente passou. E se você conhece alguém próximo que está sendo desvalorizado pela família, que está sendo humilhado, que está sofrendo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes a gente precisa desesperadamente ouvir que não está sozinho, que outras pessoas passaram por isso e conseguiram se reerguer com dignidade. Uma coisa crucial que eu aprendi com tudo isso: família de verdade não é quem te diminui constantemente para se sentir maior. Família verdadeira é quem guarda uma caderneta durante 51 anos, porque sabe profundamente que um dia você vai precisar. Família é quem está lá quando você está de vestido de noiva, saindo humilhada do próprio casamento. Família é quem te abraça quando você descobre que vale milhões, mas te amava exatamente igual quando você não tinha absolutamente nada. O vovô Antônio está com 88 anos agora. Ele mora na casa completamente reformada, linda, com o telhado novo que não vaza mais, a fiação perfeita e segura, o quintal cheio de flores coloridas que ele planta com amor. Toda semana eu vou visitá-lo religiosamente. A gente toma café juntos, ele me conta histórias emocionantes da minha mãe que eu nunca tinha ouvido, e eu agradeço infinitamente por ele ter me ensinado que valor verdadeiro não se mede em dinheiro, mas em caráter, em integridade, em amor. Quanto ao meu pai, ele está reconstruindo a vida dele, devagar, dolorosamente, mas reconstruindo. Ainda é um relacionamento extremamente complicado, cheio de feridas profundas que talvez nunca cicatrizem completamente. Mas pelo menos agora ele não está mentindo, não está fingindo, não está ostentando. E isso já é um começo, pequeno, mas real. E eu estou em paz verdadeira. Não porque sou rica, mas porque aprendi que a maior riqueza é olhar no espelho e reconhecer com orgulho quem você vê. É saber que você não abaixou a cabeça quando tentaram te humilhar, que você não aceitou ser tratada como lixo, que você pegou aquela caderneta do meio do gelo e descobriu que seu valor sempre esteve ali, só estava escondido, pacientemente esperando ser reconhecido. No próximo vídeo, vou contar a história real de como uma amiga próxima minha descobriu que o marido estava desviando sistematicamente dinheiro da empresa deles para a amante, e como ela virou o jogo de uma forma tão inteligente que nem Hollywood conseguiria inventar melhor. Você absolutamente não vai querer perder. Obrigada do fundo do coração por ter ficado até aqui. Obrigada por ter ouvido minha história com atenção e respeito. Sua presença importa muito mais do que você imagina. Até o próximo relato. E lembra sempre, nunca jogue fora o que alguém guardou com amor verdadeiro. Porque amor, mesmo guardado numa caderneta velha e amarelada, sempre vale milhões.